1 Samuel, capítulo 1, todo capítulo diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho, até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro,
cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e Ana lhe disse: com certeza, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Ana, uma mulher virtuosa numa época de crise moral. Senhor, abre os nossos olhos mais uma vez e nos ajude a aprendermos com Ana, a sermos servos teus, com um coração tão consagrado e dedicado ao Senhor. Que a tua vontade venha se cumprir em nossas vidas e que possamos, Deus, encontrar na tua vontade a razão do nosso viver, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, uma figura feminina que muito impacta a minha vida é a figura da Ana. Ela aparece pouco nas Escrituras, mas o pouco que aparece reverbera muito em meu coração. Eu quero dar à igreja, aos irmãos, um pouco daquilo que aprendo com a vida da Ana, essa temente santa serva do Senhor. Como um oásis em terra árida, assim foi a vida de Ana em Israel, durante a triste e melancólica época dos juízes. As tribos de Israel viviam desordenadamente e o sacerdócio estava corrompido. Se nós lermos a história de Eli e os seus filhos, nós vamos ver um pai negligente e sacerdotes corruptos. Se a gente ler Juízes, nós vamos ver como foi caótico aquele momento da história de Israel. Mas, independente de como as tribos estavam vivendo e de como a religião à época estava sobrevivendo, Ana foi um antagonismo. Ela se propôs a ser diferente. Ela não bebeu do mundo externo. Ela não se deixou ser levada pela correnteza e pela maré da falsa religião e de um povo que não obedecia a Deus. Observe que Ana, de fato, é um oásis num deserto árido. Nós, meus irmãos, não precisamos ser reflexos de uma religião deturpada e de uma sociedade corrupta. Nós podemos, como Ana, sermos pessoas tementes e que causem na sociedade uma impressão divina com a nossa presença. E nós seremos esse tipo de pessoa se sermos como ela, uma serva santa e temente a Deus. Ana superou o seu tempo, deixando-nos um belíssimo legado de fé e amor. E eu quero destacar 4 coisas, 4 lições que nós veremos com Ana. Primeiro, uma vida ordenada. E dentro dessa ordem, a ordem do amor, ou melhor dizendo, dos amores, nós vamos ver a relação dela com Deus, a relação dela com o seu cônjuge, com o seu esposo, e a relação dela com o seu filho. E esse tema é muito pertinente, porque mês que vem a gente trata, no meio batista, do mês das famílias. E eu estou andando um pouco antes, né? A Páscoa era para ser pregada hoje. Eu preguei uns 3 domingos atrás a teologia bíblica da Páscoa. E eu já estou antecipando o mês temático da família e vou falar um pouco de família hoje, a partir de Ana. Nós vamos ver uma vida ordenada, e essa vida em ordem vai desembocar na sua relação com Deus, sua relação com o seu esposo e a sua relação com os seus filhos. Pois bem, vejamos essa primeira lição, que é uma estrutura de uma vida ordenada. Queridos, pela própria narração do capítulo 1,
nós percebemos que Ana vai falar a primeira vez na narração no versículo 10 e 11. E a primeira vez que Ana vai falar é com Deus. A primeira vez que mostra Ana tendo diálogo com alguém é com Deus. Antes disso, Eucana já se reporta a Ana. Antes disso, Ana já está acompanhando Eucana para Siló. Mas a primeira vez que Ana fala com alguém na estrutura narrativa é com o Senhor. É ela indo ao templo em Siló. E aí, meus irmãos, a gente percebe uma conversa dela com um sacerdote, Eli. E depois dessa divisão, dessa perícope em 1 Samuel, versículo 9 até o 18, que ela conversa com Deus e com o sacerdote de Deus, que é Eli, ela vai ter uma vida orientada a partir dessa oração com Deus, com o seu esposo e depois com o fruto dessa oração, que é com o seu filho Samuel. O que isso nos ensina? Nos ensina que a sua vida, essa narração nos ensina que a sua vida está estruturada numa ordem de valores. Ana considera Deus em primeiro lugar, depois considera o seu esposo em segundo lugar e depois considera o seu filho em terceiro lugar. E essa ordem, meus irmãos, é uma ordem que, se nós conseguirmos visualizarmos a sua importância, e não apenas visualizarmos, mas se nós submetermos a nossa vida a essa ordem, as coisas irão fluir de bem para melhor. Essa ordem precisa ser inalterável. Primeiro de tudo, o que encabeça é a nossa vida com Deus. Segundo, se nós somos casados, a nossa vida conjugal. Terceiro, se nós temos filhos, a nossa vida paternal ou maternal. Ou seja, a nossa vida com Deus e a nossa vida com a família. Se nós enxergarmos isso, nos submetermos a esse padrão divino e trabalharmos para que essa ordem jamais venha ficar na desordem, nós iremos caminhar bem em nossa fé e iremos caminhar bem com a nossa família e certamente produziremos bons frutos para a sociedade. O que nós aprendemos com isso aqui, então, é que uma pessoa virtuosa se orienta, se movimenta, faz a sua agenda por uma hierarquia de valores, e não pela sensação do momento, e não pela força das circunstâncias, não pela correnteza da cultura, mas por uma hierarquia de valores. Eu vou agendar a minha vida, o meu tempo, eu vou direcionar as minhas finanças, eu vou priorizar no meu tempo essa ordem, Deus e família. Queridos, a Ana foi uma mulher que nesses versículos nos ensina que se a vida com Deus e a vida familiar vai bem, provavelmente as outras coisas a reboque também virão e virão muito bem. Com isso, nós vamos agora analisar essa ordem. A relação de Ana com Deus, a relação de Ana com o seu cônjuge e a relação de Ana com o seu filho. Pois bem, a relação de Ana com Deus, assim como deve ser na nossa vida, deve ser a força motriz ou o ponto inicial de todas as outras nossas relações. Sempre deve partir de uma telreferência. Eu não devo orientar a minha vida como se a minha família fosse um fim em si mesmo. Eu não devo orientar a minha família ou a minha vida como se o meu trabalho fosse um fim em si mesmo. Eu não posso orientar a minha vida, inclusive, com a religião como um fim em si mesmo. Eu preciso orientar a minha vida partindo do pressuposto, no seu início, meio e fim, a glória de Deus. E se eu parto desse pressuposto, desse início,
E se o meio e se o fim é a glória de Deus, automaticamente eu vou viver de maneira que o agrada. E em agradando a Deus, eu produzirei bons frutos. E as pessoas que irão se relacionar comigo, sobretudo a minha família, que é o meu bem mais precioso, certamente agradecerá, irá usufruir de um juninho, de um esposo, de um marido, de um pai, que de outra maneira eu nunca serei. Então, quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu dou para minha esposa e para minhas filhas um homem, um pai e um esposo que eu nunca serei de outra maneira. Amar a Deus em primeiro lugar, portanto, é presentear a minha esposa e as minhas filhas com o melhor homem que eu posso ser. Coloque isso em seu coração, no topo da hierarquia, e certamente a sua família irá usufruir de uma excelente pessoa que de outra maneira nunca será. Pois bem, vamos analisar então a vida de Ana, a relação dela com Deus, e vamos aprender coisas preciosas. A primeira coisa que eu quero destacar acerca da relação de Ana com Deus é que a relação de Ana com Deus não era uma relação baseada em condições. A relação de Ana com Deus não era uma relação baseada em condições. O versículo 5 diz assim: a Ana, porém, Eucana dava uma porção especial, porque a amava. Olha agora, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Queridos, não ter filho naquela época era um sinal de opróbrio, de vergonha. E Ana sofria, certamente com um julgamento alheio, mas também com um pesar próprio, de seu próprio coração, porque ela não podia gestar, ela não podia ter filhos, e isso machucava o seu coração. Não obstante, a narrativa nos diz que ela sempre ia com Eucana no templo buscar o Senhor, orar ao Senhor, acompanhando seu esposo no templo em Siló. Provavelmente, eu vou arredondar, 30 quilômetros de distância, e ela sempre ia com Eucana em Siló adorar a Deus. Ana foi ano após anos em Siló, no lugar da casa de Deus, adorar, mesmo não tendo filho. E é bem provável, meus irmãos, que Ana orou por ter filhos muitas vezes. É-nos relatado essa oração derradeira, angustiante, da alma, do coração. Mas essa oração certamente é fruto de inúmeras orações. Não obstante o não de Deus, ela ainda assim ia cultuar o Senhor. Porque o Senhor é digno de ser adorado e exaltado pela sua própria santidade, pela sua própria beleza, pelo seu próprio valor, e não por coisas externas e bênçãos, por mais bênçãos que sejam. Não deve a nossa adoração estar condicionada às bênçãos do Senhor. E Ana nos ensina que a esterilidade biológica dela não gerou uma esterilidade espiritual. Queridos, talvez você esteja zangado com Deus essa noite, porque a gente pede a Deus muitas coisas, e Deus está repetidamente dizendo não. Mas não deixe que esse não de Deus se torne um não seu para Deus. Assim como a esterilidade de Ana não produziu nela uma fé seca, oca, não matou a fé dela. Pelo contrário, mesmo não recebendo filhos, ela orou incessantemente e buscou a Deus, porque a sua vida, a sua relação com Deus não era baseada em condições. Isso, como a gente percebe na narrativa, não significa ignorar a própria dor, pois Ana muito sofria por conta de sua condição. Penina zombava dela, ela chorava, ela sentia uma tristeza profunda. No versículo 7 e 10 a gente pode conferir isso.
No entanto, apesar da dor, que era profunda, ela jamais abandonou a sua fé. Que a gente possa aprender com Ana a não condicionar a nossa relação com Deus com bênçãos do Deus que as doa. Porque o abençoador é melhor e superior infinitamente às suas próprias bênçãos. Deus pode dizer não, meus irmãos, para bênçãos que nós pedimos, mas Ele jamais irá recusar a sua própria presença para conosco. E essa é a maior bênção de todas que nós podemos receber. Segunda lição que a gente aprende com Ana, na sua relação com Deus. A relação de Ana com Deus, observe isso aqui que é muito importante, era uma relação real. Era uma relação real. E não meramente formal ou mecânica com o templo. Muita gente tem em sua agenda de ir para o culto todo domingo. Muita gente até dizima mensalmente. Muita gente oferta alimentos para os necessitados. Muita gente tem nome em rol de membros. Não obstante, é possível fazer tudo isso com uma vida vazia, com uma vida oca, uma vida mecânica, uma vida formal. Observe, por exemplo, Eli e os seus filhos, o sacerdócio constituído da época, uma vida vazia, falsa. Por mais que eles fossem os oficiantes da época, eles eram os pastores da época, mas tinham uma vida meramente mecânica. Eli saberia todo o rito do sacrifício, das ofertas. Os seus filhos saberiam todo o rito, mas não passava de ações externas. Ana ia ao templo, mas ela não se relacionava com o templo. Ela não extinguia sua fé no calendário litúrgico. Num dia, no momento, ela se relacionava com Deus da liturgia, com Deus do templo, com Deus do sacerdócio, e não apenas com o aparato da religião. Muita gente se engana, e muita gente chega até a fazer viagens, romarias para pagar promessas. Vão longe como Ana ia, mas não passa disso, obras vazias. E ela tinha uma relação real e não meramente formal ou mecânica com a religião. E como que nós podemos saber disso? Vou destacar para os irmãos 3 coisas da sua relação real com Deus: o ato da oração, o modo da oração e o efeito da oração. O ato da oração, o modo da oração e o efeito da oração. Observe como a relação de Ana com Deus era uma relação real e não meramente mecânica ou formal. Primeiro, o ato da oração. Versículo 10 diz assim, versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Queridos, um ato que é importantíssimo na vida cristã e que de fato mostra na vida real é o ato da oração. E aí, nós poderíamos, ao analisar a vida de Ana, nos questionar como está a nossa vida com Deus, o nosso particular, o nosso devocional. Nós poderíamos fazer agora como Ana, e fazer, aliás, ao olhar para Ana, e fazer uma análise de como está a nossa vida de oração, porque não existe uma vida cristã divorciada do Deus. E a única maneira que eu tenho de constatar minha relação real com Deus é por meio da oração, meus irmãos. É muito fácil um não cristão fazer inúmeros atos externos religiosos. É fácil vir ao templo, dar inclusive dinheiro. Mas um cristão não tem prazer de ter tempo com Deus. Um falso cristão. Um não cristão não tem tempo com Deus. Não ora. Não fala com Deus. Não lhe é caro a presença de Deus. A gente aprende com Ana que a vida cristã não é menos do que se reunir com o povo de Deus, porque ela ia ao templo se reunir com o povo de Deus. Mas é mais do que isso. A vida cristã não se esgota num culto de domingo.
A vida cristã é uma vida na vida. Não é no momento. Não é no espaço. A presença de Deus deve ser o nosso alimento. A água que mata a sede da nossa alma. O buraco que há em nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos com Ana que a relação real com Deus se faz necessariamente por meio de uma vida de oração. Nós precisamos valorizar esse momento, meus irmãos, de ter um encontro, não apenas com a igreja, mas com o Deus da igreja. Em particular, no privado, orarmos e estarmos diante da sua face. Não existe vida de comunhão com Deus sem oração. Como está, meus irmãos, a sua vida devocional, o seu momento com Deus, quando você está em sua casa e no seu particular? Então a relação de Ana era real porque ela orava. Agora o modo. Olha o modo como ela orava. Versículo 11, leia comigo, versículo 11, que é muito precioso. Aqui não vai dizer apenas que ela orou, mas vai dizer o conteúdo da sua oração. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos. Olha agora. Se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responder, tudo no subjuntivo, tudo numa possibilidade. Se responderes e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Qual é o modo da oração? Não há nenhuma reivindicação, há apenas humildade. Queridos, o que é muito interessante é que nem o sofrimento de Ana e nem as inúmeras vezes que ela foi ao templo geraram nela uma consciência de crédito. Ela sofria por anos afora. Ela ia ao templo todos os anos com Eucana e não tinha suas orações respondidas, mas olha o modo pela qual ela faz sua oração: Senhor, se tiveres graças para com a sua serva, se me deres um filho. Ela não bate no peito e fala: Senhor, graças te dou porque eu jejuo 2 vezes, porque eu venho em Siló todos os anos, porque eu sacrifico, porque eu dou oferta. Senhor, tenha misericórdia de mim. Talvez Jesus falou do publicano lá no monte olhando para Ana, que tanto fez pelo Senhor, mas não havia consciência de crédito. Ela não faz reivindicações, ela se entrega à mercê do Senhor, à graça do Senhor. Senhor, se quiseres. Queridos, nós temos pessoas vividas aqui na fé cristã. Mas se você está aqui há muito tempo hoje, e se você de fato tem uma relação real com Deus, você sabe que quanto mais com Deus nós nos relacionamos, mais o nosso coração vai se apequenar diante da grandeza de Deus. É um contrassenso, é um paradoxo, é uma quimera, é uma bizarrice o passado tempo gerar servos orgulhosos. Não faz sentido. Não faz sentido. Ana está anos a anos servindo ao Senhor. Mas que oração sublime. Carregada de coração quebrantado e humilde. Senhor, se queres, me cura. Senhor, se queres, me dê um filho. Se queres, Senhor, me ajude a usar o direito para a sua glória. Se queres, Senhor, me ajude a ser um pastor para a sua glória. Se queres. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Ela foi sincera, sem ser exigente. Colocou-se à mercê de Deus. Foi sincera, sem ser exigente. Terceiro, por que Ana tinha uma real relação com Deus? O efeito da oração. Ela não jogava palavras ao vento. Ela, de fato, se encontrava com a presença de Deus. Versículo 11. Desculpa, meus irmãos. Versículo 12 e 18. Versículos 12 e 18. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Oração ao Senhor. E o sacerdote a observava e achava que ela estava embriagada. Porque ela bocejava. Provavelmente essa oração
ela não estava em voz alta, discernível. Ela foi revelada para nós no intento de Ana, mas não era discernível para Eli. Observe que Deus não está preocupado com suas palavras, Deus está preocupado com o seu coração, se de fato é real na oração. Aí no versículo 18, fala assim: muito obrigado, exclamou ela, porque depois Eli abençoou ela. Olha agora. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Por que o seu rosto não estava triste? Ela ganhou um filho aqui? Não, meus irmãos. Ela de fato teve contato, presença com Deus. Nada é mais revigorante em nossa vida, em nossas crises existenciais, como nós vimos domingo passado, do que ter um encontro real e genuíno com o Deus da graça. E Deus está acessível. Deus está acessível. Ela orou, derramou sua alma diante de Deus. E meus irmãos, se você é crente, você sabe disso. Eu tenho certeza que você já passou por meio de orações, que você teve certeza que Deus te ouviu ali naquele momento. E eu duvido que você tenha experimentado um momento mais gostoso na sua vida do que esse momento. Tem uma música da Fernanda Brum que diz o seguinte: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe pisar. Isso é verdade, meu Senhor. Aquele que se encontrou com Jesus e bebeu com a água da vida. Qualquer outra presença, por mais gostosa que seja, não se compara com o Deus da graça. Esse Deus que morreu por mim e por você. Por nós, em favor de nós e em nosso lugar. O contato real com Deus, mesmo que essa não seja a finalidade primeira, gera contentamento, plenitude e alegria. Ana sentiu que foi ouvida por Deus, e não existe nada melhor neste mundo do que isso. Observe, meus irmãos, um ato, um modo e o efeito. E isso está tudo acessível. Basta você orar com sinceridade, com o coração quebrantado e humilde e arrependido, que Deus certamente irá te ouvir. Vamos para o nosso terceiro e penúltimo ponto, a relação de Ana com Eucana, o seu marido, seu cônjuge, o seu esposo. Lembrando que essa estrutura é em si um esboço para a vida. A hierarquia de Ana, sua vida com Deus, sua vida com o esposo e sua vida com os filhos é um esboço para a vida. Nós precisamos nos adequar nessa agenda, nessa hierarquia de valores. A relação de Ana com Eucana. Ana abraçou definitivamente a sua missão espiritual e a sua missão conjugal. De novo, Ana abraçou definitivamente a sua missão espiritual e a sua missão conjugal. Para quem é casado aqui nesta noite, nada é mais importante do que essas duas missões. A sua missão espiritual com Deus, em primeiro lugar, e a sua missão conjugal. Agora a gente precisa, como Ana, aprender a casar a missão espiritual e a missão conjugal. Se não, vejamos. Versículos 3, parte A, diz assim: todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Quem subia é Eucana, governo da casa, marido. Agora, observe o versículo 7. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Todos os anos era a mesma coisa. O quê? Aqui está falando da implicância de Penina. Mas a implicância era no tempo. Porque Eucana sempre era acompanhada por Penina e por Ana. Mesmo Ana não tendo condições externas para continuar indo. A gente já viu, porque era uma relação não baseada em condições. Olha o versículo 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Em todos esses eventos, em todos esses momentos, Ana está acompanhando Eucana, mesmo sofrendo em seu coração e tendo a dor de não ser mãe. Qual é a lição espiritual como esposa cristã ou como esposo cristão? Qual é essa lição? Acompanhar o cônjuge
e ser um suporte para o cônjuge, para que esse cônjuge esteja cada vez mais próximo de Deus. Ana tinha dor de não ter filho, mas ela não queria ser um obstáculo para Eucana servir ao Senhor. Mesmo com dor, ela falava: eu vou com você. Se é para amadurecer sua fé, eu estou contigo. Se é para que você possa ter um contato com Deus, eu vou com você. Queridos, que coisa bonita. A Ana nunca foi um obstáculo para Eucana, mesmo tendo dores e sofrimentos justificáveis aos olhos humanos. A vida dela, olha agora, a vida dela era um incentivo para o seu marido buscar a Deus. A vida dela era um incentivo para o seu marido buscar a Deus. Ana não foi um empecilho, foi uma ponte entre o seu marido e Deus. Como você, meu irmão, tem reagido à disponibilidade de seu cônjuge para servir a Deus? Querido, às vezes, a gente, mesmo sem perceber, nos colocamos entre os nossos cônjuges e Deus. É o seu marido, a sua esposa, começar a pegar a Bíblia para ler. Eu não estou falando que é errado. Tem interrupções, não entenda isso. Estou falando que é errado você não fazer caso desse momento. Não, depois você faz isso. Quando tiver um tempo, depois você faz isso. Meus irmãos, se sua esposa, seu marido pegou a palavra de Deus, pelo amor de Deus, sua voz não é mais importante do que a voz de Deus. Lógico, tem coisas que é inadiável. Mas se o seu marido entrou num quartinho para orar, para ler a Bíblia, faça o possível. Fala: meu irmão, vai nessa. Ore, tenha o seu tempo com Deus. Aí, meus irmãos, eu lembro de uma história que conta o seguinte. Uma mulher orava muito para que seu marido se convertesse. Orava muito: ah, Deus, salve meu esposo. Ah, Deus, salve meu marido. E aí, tinha círculo de oração, tinha aquele movimento na igreja para salvar o marido. Pronto, o marido se converteu. A moral da história é que ela quase orou para o marido se desconverter. Porque aí, chegou o culto da semana, ela queria assistir novela, e o marido não, aí vai para a igreja. Ah, mas para que isso tudo? Entende? Chegou o tempo de PBD? Não, acordar cedo não. Ela não queria um marido para Deus, ela queria um marido melhorar, um pouquinho melhorado para ela. Ela queria uma conveniência em sua casa. E o marido querendo buscar Deus, fazer a obra de Deus. Ah, não, vai não. Observe que às vezes, até não intencionados, a gente pode correr num pecado e nos colocarmos contra Deus e o nosso cônjuge. Queridos, tente reciclar a maneira, os hábitos, a mente, os valores, e tente ser para o seu cônjuge uma ponte e não uma parede entre ele e Deus. Seja esposo, seja esposa. Se nós perguntássemos para Ana assim: Ana, o que não pode faltar numa família? A resposta dela seria nu e crua. Culto. Culto a Deus. Não pode faltar na família. Culto. Lembrando que culto é muito mais do que uma reunião pública. É vida de culto. Se a sua família cultua a Deus, a coisa vai andar bem. Eu tenho certeza disso. Então, meus irmãos, há muitos segredos para um bom casamento, né? Mas aqui está a ordem. Cultuar a Deus em família. Agora, a relação dela com o cônjuge. Ana era um incentivo ao seu marido para com a vida espiritual, mas ela também assumiu seus deveres e direitos conjugais. Queridos, o versículo 19 e 20 fala assim: na manhã seguinte, a Ana, a família, se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, relações sexuais com Ana. E o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, ou seja, parece que passou um tempo, Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel e disse:
eu pedi ao Senhor. Ana cumpria o voto matrimonial e desfrutava da alegria de uma intimidade saudável com o seu esposo. Queridos, aqui é muito importante. Ana não era apenas uma ponte de acesso de Eucana para com Deus, mas era uma ponte dela mesmo com o seu marido. Porque a gente pode inverter agora o jogo. Talvez a mulher quer que o marido se imputure de tarefa na igreja porque não quer ver ele. Eucana não. Eucana tinha o benefício de uma esposa que o incentivava a buscar a Deus. E ao mesmo tempo em casa tinha uma mulher que cumpria os seus votos matrimoniais. Ela de fato era casada com Eucana. A gente conhece algumas pessoas no decorrer do tempo e a gente pergunta assim: você é casado? A pessoa fala: no papel. Infelizmente, tem muito crente que vive assim, casamento no papel. É formal, tá lá. Mas a realidade de uma só carne já não existe mais. Eu conversei com uma pessoa cujo casamento se desfez, a família se desfez, e essa pessoa falou para mim assim, isso faz uns 3, 4 anos, não lembro, quando eu conversei com essa pessoa, e falou assim: para ser sincero, nós vivemos muito tempo juntos, salvo engano, quase 3 décadas. Mas há muito tempo mesmo que a gente não sabe o que é sentar e conversar. 2 crentes casados no papel, mas não era casado como Deus queria que fosse casado. Quais são os meus votos matrimoniais? O que significa ser esposa? O que significa ser esposa? E por que esse texto é tão precioso? Observe que, mesmo não podendo ter filhos, ela manteve uma vida de intimidade sexual regular com seu esposo. Regular com seu esposo. O estado do casamento não pode ser condicionado por fatores externos, e principalmente por coisas que estão além de nossas capacidades. Seja o cônjuge que você prometeu no altar. Queridos, ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho. E mesmo assim, e ainda mais de acordo com a narrativa, ela tinha uma vida regular sexual com o seu esposo. Porque ela era esposa antes de ser mãe. E ela entendia que o fato de ser esposa dava-lhe o direito e o dever de usufruir da alegria conjugal no ato sexual. Observe que ela poderia condicionar: eu nunca vou ser mãe. Leia de novo, versículo 19 e 20. Eucana teve relações com Ana, parte B. E o Senhor se lembrou dela. Olha agora, no devido tempo, meus irmãos, ela não condicionava o seu dever e o seu direito conjugal às condições externas. Às vezes, a gente negligencia o nosso leito conjugal, a intimidade sexual. Às vezes, a gente negligencia uma conversa, um passeio, o tempo junto, por coisas pequenas. Ana tinha a dor de não ter filho. E mesmo assim prezava pelo leito conjugal, porque o Senhor assim constituiu. Hebreus fala que o leito conjugal tem que ser sem máculas. Numa mente platônica, talvez é um casal que menos pratica atividade sexual. Para a mente bíblica, leito sem mácula é um leito com atividade sexual e não o oposto. Queridos, nós precisamos entender a importância que é de nós cumprirmos os nossos deveres e o nosso direito conjugal com aquele presente que Deus nos deu. Não torne o seu casamento condicionado a fatores externos. Não deixe que uma briga, um desentendimento, falta de finança, preocupações outras, venha bloquear a idealização e a realização do casamento que Deus preparou para ser. Não faça isso, meus irmãos. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Como está o seu tempo de diálogo com o seu cônjuge? Como está a sua intimidade sexual? Só quando dá, não é uma regularidade? Não é uma prioridade do casal? Queridos,
a gente precisa entender que quando a gente negligencia os nossos deveres conjugais, por mais que eu esteja fazendo muitas coisas, eu estou negligenciando naquilo que é mais importante. Como está o seu tempo conjugal? Você está à disposição ou não? Como estão os seus afetos? Como você investe as suas finanças? É sempre para si, nunca para o cônjuge. Queridos, a Ana nos ensina que ela entendia que o casamento em si, por mais que não pudesse usufruir dos frutos, era um bem em si mesmo, porque é uma bênção que Deus deu e que é importante nós cumprirmos esses deveres e privilégios e direitos da vida conjugal. Eucana existia para Ana. Não era uma vida paralela debaixo de um teto. Eles não apenas coabitavam, mas de fato viviam a realidade de uma só carne. O que afetava um, afetava o outro. Olha o afeto de Eucana para Ana. Ana, por que você está chorando? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Uma só carne. Ele sente a dor da sua esposa. Quantos maridos são insensíveis? Já perdeu o tato de ser uma só carne. E Eucana está ali preocupado, Ana. Eu estou fazendo o possível para se tornar uma mulher feliz. E talvez ele ficasse triste também. Poxa, a mulher que eu amo não está gerando para mim filhos. Mas mesmo assim, o casamento precisa ser honrado, meus irmãos, independente das condições externas. Por fim, o último ponto é a relação de Ana com o seu filho, Samuel. Versículos 21 a 24, diz assim a palavra de Deus. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vasilha. Versículo 28. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Ana tinha uma vida com Deus, uma vida com seu cônjuge e agora a vida com seu filho. 2 coisas eu quero destacar na sua relação com seu filho. Primeiro, ele cuidou do seu filho. Ana cuidou do seu filho. Ué, pastor, mas é óbvio. Não é tão óbvio assim não, meus irmãos. Tantos pais são negligentes. Quando não é negligente com tudo, é negligente às vezes na coisa mais importante que é a vida espiritual. Quando eu falo que Ana cuidou do seu filho, é um cuidado integral. O amamentou, o deu cuidado físico, mas também lhe deu alimento espiritual. Ana foi discipuladora do seu filho, e esse é o cuidado mais importante que os pais têm que ter com seus filhos. Não é dar um carrinho novo, uma roupa nova, não é dar condições externas melhores, é dar um coração melhor. Trabalhar naquilo que o seu filho será é muito mais importante do que trabalhar por aquilo que o teu filho terá. O que ele vai ser importa mais do que aquilo que ele vai ter. E Ana discipulou o seu filho, e ele foi aquele grande sacerdote e juiz e profeta da sua época, na transição dos juízes para a monarquia de Israel. Cuidar com os filhos, meus irmãos. Nós não podemos terceirizar. A EBD é uma bênção, mas a EBD não vai ser seu pai e a mãe do seu filho. A igreja é uma bênção, mas a igreja não vai cumprir o papel de discipulador nos seus filhos. Ana cuidou dos seus filhos e fez do seu filho uma pessoa para servir a Deus como ninguém na sua época estava servindo. Ela deu a melhor coisa para o seu filho: a fé no Senhor e no Deus verdadeiro. Faça isso intencional, meus irmãos. Trabalhe discipulado com os filhos. Aponte para o Deus da sua vida, e isso fará um bem inestimável para ele. E por fim, Ana
cuidou, amou, louvou a Deus pelo seu filho, mas não idolatrou o filho. O voto de Ana era difícil. Versículo 23, Eucana fala assim: olha, que Deus te ajude a cumprir o seu voto. Você vai dar o seu filho para o templo? Vai ficar longe? Era um voto difícil. Mas Ana tinha plena consciência de que o seu filho era um presente de Deus. O nome dele é Samuel, ouvido por Deus. Não era dela, era de Deus. Ela era uma mãe mordomo. E a gente precisa ser batizado com esse senso, meus irmãos. Eu sou um pai mordomo. Eu sou uma mãe mordomo. Eu não sou dono ou dona dos meus filhos. Os meus filhos pertencem ao Senhor. E se Deus chamar o meu filho para ser pastor, se Deus chamar o meu filho para ser missionário, se Deus chamar o meu filho para ser mártir para a causa do evangelho, eu assim vou abençoar e vou glorificar o nome de Deus, porque o meu filho é dele. Era um voto difícil, mas ela cumpriu, porque ela tinha plena consciência de que Samuel pertencia a Deus. Por mais que ela o amasse muito, Ana sabia que, como Abraão, não poderia amar mais o seu filho do que a Deus. Queridos, não espere Deus te colocar em juízo, e assim como Abraão colocar o seu filho no altar. Seja batizado já com consciência de que o seu filho pertence ao Senhor. E assim nós cumpriremos bem o nosso papel. Essa ordem precisa ser valorizada, meus irmãos. Encerro repetindo. Ana vivia a sua vida numa hierarquia de ordens, não em sentimentos, em valores seculares. E essa hierarquia era um tripé: vida com Deus e vida familiar. E a vida familiar também tem uma hierarquia: vida conjugal em primeiro lugar e depois vida paternal e maternal. Queridos, não troque essa ordem. Não ame seu filho mais do que seu esposo e não ame seu filho mais do que a Deus. Não ame seu esposo mais do que a Deus. E não ame a sua família mais do que a Deus. Ame a Deus sempre em primeiro lugar. E depois tenha um compromisso com o seu cônjuge. E depois com seus filhos. E tudo vai bem. Vai por mim. Não por mim, pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não erra. Viva assim. Independente das suas emoções. E eu tenho certeza que as coisas irão fluir e irão bem. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a cumprir sua palavra e a obedecê-lo. E como Ana, a vivermos fervorosamente a vida com Deus, a vida conjugal e a vida familiar. Vamos orar. Coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos interceder ao nosso Deus. Senhor, a tua palavra é alimento, verdadeiro alimento. Nos ajude, Deus, a sermos como Ana, uma mulher fervorosa, cheia do Senhor, compromissada a viver de maneira que honrasse o teu nome. E ela vivia assim, Deus, na vida religiosa, na vida conjugal, na vida maternal. E se ela viveu assim, nós também podemos. Porque o teu Espírito Santo está disponível a todos os teus servos. E nós pedimos auxílio para vivermos, Deus, porque o mundo ataca de fato a fé em Cristo Jesus e ataca a família. E Ana nos ensina que a coisa mais importante é Deus e a família. Então nos ajude a pensarmos biblicamente e não secularmente e não mundanamente. Ajude-nos, Deus, a sermos ativos na obra do Senhor, a termos um leito conjugal sem mácula e a termos um coração educador para com os nossos filhos, de maneira que o seu nome seja honrado aqui na igreja e em nossas famílias. Nós somos pecadores, necessitados, mas nós sabemos que tu pode todas as coisas, inclusive consertar pecadores como nós. Então nos ajude, Deus, a vivermos a vida na fé e a vida familiar como tu queres, porque o teu nome será honrado e glorificado em nós e através de nós. Nós pedimos, Deus, isso com esperança e na certeza de que tu tens nos ouvido. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja,
hoje e para todo sempre. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, corações silenciosos. Encerramos o culto dessa noite.